Olá pessoal, neste breve vídeo eu irei falar sobre a adaptação dos seres vivos. Bom, o que é adaptação? Os cientistas, eles consideram adaptação qualquer característica de um ser vivo que o torne integrado ao ambiente e aumente as suas chances de sobrevivência. Então, são as características que permitem um determinado ser sobreviver em um determinado local. A adaptação é uma das razões pelas quais existe uma enorme variedade de formas de vida no nosso planeta. Bom, antes de eu dar alguns exemplos de adaptação, vamos entender o que é um ecossistema. Um ambiente, ele é formado por dois fatores. São eles fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos são os fatores vivos, que são as plantas e os animais. E os fatores abióticos é a parte sem vida do ambiente, é os fatores não vivos, como é o caso do solo, da atmosfera, da luz, da água. Então, ecossistema é o conjunto dos seres vivos e os fatores não vivos de uma determinada região. Então, uma lagoa e uma floresta são exemplos de ecossistema. Agora vamos a alguns exemplos de adaptações. O urso polar, ele só consegue sobreviver a ambientes extremamente frios graças à grossa camada de gordura que ele tem por baixo da pele. No inverno, algumas aves migram em busca de locais mais quentes e só retornam ao seu local de origem quando a temperatura naquele local voltar a subir. Em alguns locais do nosso planeta, alguns animais eles entram em um sono profundo em suas tocas durante toda a época fria do ano. Esse comportamento é chamado de hibernação. Então, a hibernação destes animais, a grossa camada de gordura por baixo da pele do urso branco e o movimento migratório das aves são exemplos de adaptações relacionadas às baixas temperaturas do ambiente. Um outro exemplo de adaptação são aquelas ligadas à alimentação, em que eu tenho aqui o tamanduá, que tem uma língua que é revestida por um muco, que é um líquido pegajoso. Então, graças a essa característica adaptativa, ele consegue se alimentar de formigas. Nós temos aqui também o beija-flor, que tem um bico comprido e longo, que permite a ele obter alimento das flores. E aqui eu tenho um animalzinho, um inseto chamado de bicho-folha, em que essa característica aqui é chamada de camuflagem e permite a ele ter uma maior sobrevivência. Bom, pessoal, o que é um ser herbívoro, carnívoro e onívoro? Um ser herbívoro é aquele que se alimenta de plantas para sua sobrevivência, como é o caso aqui da capivara. Um ser carnívoro é aquele que se alimenta de outros animais, como é o caso da onça pintada. E um ser onívoro é aquele que se alimenta tanto de plantas como de animais. Mas por que eu estou explicando esses conceitos? É para que vocês possam entender melhor o que vem a seguir. Cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? Bom, ela pode ser definida como uma sequência linear de transferência de matéria e energia em um ecossistema, no qual é possível observar uma sequência aqui de organismos servindo de alimento para outros. Essa sequência ela inicia com o produtor e finaliza com um decompositor. O produtor são aqueles seres que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, que são os seres autotróficos, que no caso são as plantas e as algas.
Os consumidores são aqueles seres heterotróficos que não têm a capacidade de produzir o seu alimento e por isso alimentam-se de outros seres vivos. Os decompositores são aqueles que realizam a decomposição, ou seja, eles retiram da matéria orgânica morta substâncias para sua sobrevivência. Então, aqui nesse esquema, nós temos um produtor, no caso a planta, que serve de alimento para o grilo, que é o consumidor primário, que por sua vez serve de alimento para o sapo, que é o consumidor secundário, que serve de alimento para a cobra, que é o consumidor terciário, que serve aqui de alimento para o gavião, que é o consumidor final aqui, o consumidor quaternário, e por último aqui os decompositores. Aqui nós temos aqui também uma representação de uma cadeia alimentar aquática. Então, na água acontece da mesma forma. Nós temos aqui os produtores, representados por organismos minúsculos, que são os fitoplânctons, que realizam fotossíntese. Estes aqui servem de alimento para outros organismos muito pequenos, que são o zooplâncton. O zooplâncton, que é o consumidor primário, serve de alimento para que um outro peixe aqui, menorzinho. Esse peixe serve de alimento para esse outro aqui, que é o consumidor terciário. E por último, ele aqui, esse peixe menorzinho aqui, médio, serve de alimento para o tubarão, que é o consumidor quaternário. Temos ainda a teia alimentar. A teia alimentar, diferentemente da cadeia alimentar, que se apresenta de forma linear, na teia alimentar, um mesmo organismo, ele pode ocupar diferentes níveis tróficos. Como assim? Vejamos o exemplo. A plantinha aqui, ela é o produtor, que serve de alimento para os insetos servem de alimento para o sapo e o sapo serve de alimento para a cobra. A cobra, nesse esquema, está ocupando o lugar de consumidor terciário. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Mas se observarmos por esse outro lado aqui, temos a cobra como consumidor secundário. A planta é o produtor, o coelho o consumidor primário, porque se alimenta da planta, e a cobra o consumidor secundário, porque se alimenta do coelho. Então, nesse esquema aqui de teia alimentar, nós temos aqui o exemplo da cobra ocupando dois níveis tróficos diferentes. O de consumidor terciário, se olharmos por esse lado aqui, e o de consumidor secundário, se olharmos para este outro lado aqui. E é isso, pessoal. Um breve resuminho aí sobre a adaptação dos seres vivos. E eu encerro aqui com esse ursinho dando tchau e até a próxima.